Olá, pessoal! Estamos chegando por aqui. Eu agradeço a todos, que estão aí hoje para acompanhar essa nossa live, que vai ser sobre uma temática muito importante. Então, trazendo novamente o propósito do Movimento Curitiba pela Ciência. Então, ele acabou nascendo nesse meio de pandemia, né, onde mais do que nunca as pessoas voltaram a sua atenção para o conhecimento, para a importância do conhecimento, para a importância das nossas universidades, né, que foram muito protagonistas e estão sendo aí nesse momento de combate à crise. E o movimento ele nasceu com esse propósito de aproximar a ciência, aproximar a pesquisa que é feita dentro das universidades das pessoas comuns, né, que a gente vê que muitas vezes ainda tem uma grande distância. Então, que nós precisamos cada vez mais ir em direção das pessoas comuns, né, mostrando a importância das pesquisas nas mais diversas áreas, sociais, tecnológicas, econômicas, enfim, que tudo está totalmente ligado com o desenvolvimento do nosso país. E no dia de hoje, eu queria agradecer muito aí a Flávia Calé, né, presidenta da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, né, um movimento estudantil, esse órgão de representação dos pós-graduandos no nosso país. Então, Flávia, muito obrigada por você ter aceito o convite. Alguns dias eu acabei tendo contato através de uma live que vocês fizeram da NPG no próprio Facebook, com essa temática também do plano emergencial, né, onde a gente fala muito de outros planos emergenciais, de como algumas medidas vêm sendo adotadas durante a pandemia, visando minimizar um pouco os impactos da crise. E eu achei muito importante essa questão que vocês trouxeram através da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, né? Bom, além de tudo, a gente vai buscar nessa live também perpassar um pouquinho, né, visando trazer esse panorama nacional, aproximar um pouco esse cenário da pós-graduação, da ciência no nosso país. Não vai ser uma live muito estendida, mas que a gente vai procurar trazer um pouquinho desse panorama, né, com relação aos investimentos na ciência, com relação à situação dos pós-graduandos no nosso país, das pós-graduandas, né, que enfrentam aí desafios que têm as suas particularidades também. Flávia, seja bem-vinda. Obrigada, Luciana, pela oportunidade de fazer aqui a discussão sobre a questão brasileira e a universidade pública brasileira são, de fato, as grandes casas da ciência no Brasil, né? É onde a gente produz 90% da produção científica nacional. Então, debater a pós-graduação e trazer à luz o desmonte que a gente tem vivido é fundamental para a gente compreender que o projeto que está em curso é um projeto muito nocivo para o desenvolvimento do país, coloca em risco o nosso futuro, né, no momento onde o mundo vive uma transformação pautada pelo desenvolvimento tecnológico, pautado pela revolução tecnológica, a gente deixar de investir em ciência é colocar o Brasil numa condição de muita fragilidade nessa divisão internacional do trabalho entre as nações, condena o Brasil a uma condição de consumidor de tecnologia, não de produtor de tecnologia, e nos coloca numa situação de nova colônia no século XXI, né? Uma nova condição colonial no século XXI. Então, quando a gente elabora o plano emergencial Anísio Teixeira, ele visa colocar, primeiro, trazer à luz a condição desse público, né, dos jovens pesquisadores brasileiros, desse público que está em formação, os jovens doutores que estão altamente, estão assim no ponto ótimo, né, para ingressar no mercado de trabalho, para promover, ajudar a promover desenvolvimento econômico, né? Então, e essa turma simplesmente ou está desempregada, ou vai para o subemprego,
ou abandona a carreira científica ou sai do país, que é o processo da fuga de cérebros, que a gente precisa investigar mais, não existem dados sobre isso, mas a nossa percepção é de que essa fuga de cérebros é muito, muito, muito elevada. Isso significa que um talento, um jovem pesquisador, um jovem cientista, demora aí cerca de 10, uma década, mais de uma década para se formar. Se forma através do investimento público, né, das universidades, da escola, da universidade, da pós-graduação, e na hora de dar esse retorno para a sociedade, esse retorno inclusive econômico, né, mas esse retorno de desenvolvimento que abrange outras dimensões para além do econômico, mas social, né, de bem-estar, de aumento de produtividade da economia, e aumento de produtividade significa novas oportunidades de gerar mais emprego, novos caminhos para se gerar mais emprego, né, acompanhando essas mudanças tecnológicas no mundo. Esse talento sai do Brasil e vai desenvolver outras nações. Ele é absorvido pelos grandes centros produtores de conhecimento do mundo, nos países centrais, e continuam esse ciclo, reforçando esse ciclo vicioso de que algumas nações produzem conhecimento e outras consomem conhecimento. Então, com esse investimento público, né? No fundo, então, assim, para além dessa ideia de projeto que a gente está desperdiçando, também é recurso público investido para desenvolver outras nações. Então, é um cenário muito complexo. O contexto da pandemia aprofunda esse cenário, né? Em que medida? Primeiro, e o plano emergencial tenta tratar desses temas, né? Primeiro, o fato de ter uma redução geral de produtividade, né, no meio acadêmico, em especial para as mulheres. Quando a gente vai ver o recorte de gênero e raça, se aprofunda, né, entre mulheres negras e entre mães, a condição também, a parentalidade, ela também é um elemento que interfere muito na produtores, é uma questão generalizada, mas entre pós-graduandos é uma situação ainda mais complexa, porque nossos prazos são muito curtos, são muito pequenos, né? Então, o plano emergencial trata sobre a necessidade de se prorrogar por um ano, a exemplo do que fez a USP, né? Prorrogar por um ano os prazos, né, dos pós-graduandos nesse contexto da pandemia, e também a prorrogação por um ano das bolsas. Para isso, a gente precisa de mais orçamento, porque prorrogar as bolsas por um ano significa que você precisa ter mais bolsas, tanto para assegurar a prorrogação, quanto para assegurar os novos ingressantes, né? Muitos programas não estão concedendo a prorrogação, porque os novos bolsistas, né, os novos ingressantes na pós-graduação ficariam sem bolsa, então você requer um incremento de orçamento para conseguir ampliar o número de bolsas e efetivar, de fato, essa prorrogação, para poder viabilizar as pesquisas, para que esses pós-graduandos não evadam, não abandonem, enfim. E a gente conseguir tomar medidas que efetivamente correspondam ao estado de exceção que a gente tem, né? Um momento diferente no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo, né? Então, essa questão dos prazos dos pós-graduandos, a questão das mulheres, né? Como eu disse, são as mais afetadas, as mães. Eu sou mãe de uma menina de um pouco mais de um ano, e apenas 11% das mulheres mães pós-graduandas conseguem concluir seus prazos, né? Então, 11% significa que 89% não conseguem, porque é impossível, com um bebê dentro de casa, você conseguir ter tempo, energia, não consegue, né? Então,
Esse é um tema muito importante. Então, a gente fala da criação de 150 mil novas bolsas de mestrado e doutorado, significa praticamente dobrar, ou mais que dobrar, o número de bolsas disponíveis no país, no sistema nacional. E a criação de 50 mil bolsas de pós-doc. Por quê? Justamente por isso que eu falava no início, né? O jovem doutor não tem hoje empregabilidade no Brasil. A indústria, a gente tem uma curva declinante, né? E que se acirrou ainda mais com o coronavírus, né? De participação da indústria de transformação no PIB, então a indústria que seria um lugar de empregabilidade hoje não é. O setor privado que empregava professores nas universidades hoje tem esse índice alto de desemprego, são cerca dos 131 mil empregos gerados no meio do ano, em junho ou julho, grande parte desses empregos são em funções de baixíssima qualificação, são empacotadores, enfim. E a profissão que mais demitiu foram os professores universitários, que foram 7 mil vagas a menos no sistema superior, de ensino superior privado. Então, as universidades privadas não contratam, as universidades públicas e os institutos de pesquisa estão encerrados, né? Acabou o concurso público no Brasil, e o que tem se visto é justamente isso, desemprego ou abandono ou fuga de cérebros. Então, para tentar reter esses cérebros, para tentar fixar esses cérebros em todo o território nacional, que a gente propõe essa criação de 50 mil bolsas de pós-doutorado para conseguir apresentar alguma perspectiva nessa crise, né? A gente sabe que a bolsa de pós-doutorado ela não tem competitividade de mercado, né? Então, essas pessoas ganhariam muito mais se estivessem inseridas no mercado de trabalho, mas num contexto onde elas não conseguem, seria um dispositivo transitório, seria efetivamente uma ação emergencial, né? Então, a criação de 50 mil bolsas e, aliado a isso, o reajuste, né? O reajuste, a gente está 7 anos sem reajuste das bolsas, então, aliado a tudo isso, a gente teria aí o reajuste dessas bolsas, né? Dessa defasagem de 7 anos. A gente sabe que a bolsa hoje ela não tem um poder de sustentar a nossa existência além do nosso trabalho, né? Ela sustenta uma coisa ou outra. Então, a gente precisa, de fato, corrigir essa defasagem aí desse último período. Então, eu acho que o plano emergencial trata fundamentalmente disso. Em síntese, se eu pudesse sintetizar, como colocar os jovens pesquisadores no centro do debate nacional da reconstrução do Brasil, né? A gente só consegue vencer a batalha orçamentária de 2021, que é draconiana para a ciência e para a educação, né? A proposta de orçamento de 2021 é muito ruim. E a gente só consegue fazer esse enfrentamento e vencer essa batalha se a gente convencer a sociedade da importância de se investir em ciência, né? Então, acho que essa live, essa iniciativa aqui de debater ciência em Curitiba, ela é fundamental por causa disso, né? Ficou em evidência o papel da ciência, né? Tanto na busca pela vacina, na compreensão das consequências da Covid, que ainda são desconhecidas, né, na sua dimensão, né? Ninguém tem muita certeza ainda, tudo está em estudo, em consolidação ainda, né? As consequências, né? Enfim, um entendimento, né, de como se comporta o novo coronavírus, os impactos sociais, né, o que se chama aí de novo normal, que muita gente questiona essa ideia de novo normal, mas essa ideia de que você tem uma outra forma de vida, ou você precisa ter outros hábitos para conseguir conviver com enquanto não há vacina, né, com essa doença que no Brasil teve o tratamento que teve, né, simplesmente de negligência por parte do governo federal.
Então, a gente teve essa semana o ministro da Saúde falando que não conhecia o SUS, assim, é uma verdadeira um deboche com a gente, um deboche, né? E, então, aproveitar esse ambiente que a sociedade compreende mais o papel da ciência para colocar no centro do debate da reconstrução do país o papel dos jovens pesquisadores e o papel da ciência. Então, essa é a ideia, a motivação do plano emergencial, enfrentar esses temas emergenciais, mas também fazer essa discussão ampla na sociedade sobre como a gente vai reconstruir o país e sem ciência não será possível. E para isso a gente precisa enfrentar gargalos, definir prioridades desse investimento público e esse é uma prioridade e fazer esse espaço de diálogo sobre o tema na sociedade. Acho que é um pouco isso para botar a bola em campo, Luciana. Estava com o microfone no mudo. Flávia, você perpassa aí, acho que um panorama geral, né, de toda essa questão de como a ciência, como a pesquisa, ela é primordial para o desenvolvimento do país. Essa questão que está associada hoje em dia a essa falta de conexão entre as pesquisas e o setor produtivo, né? 90% das pesquisas, como você citou, são feitas dentro das nossas universidades. E hoje a gente está nesse cenário, eu também faço parte do ensino privado, né? Eu sou professora no ensino privado. E, de fato, a gente vê de semestre a semestre muitos colegas sendo demitidos, né? E toda essa questão da empregabilidade que tu traz, o país sendo um país extremamente rico de recursos naturais, né? Que acaba só exportando matéria-prima, não agregando valor por conta da falta de ciência, de pesquisa. Então, a gente tem muito, né, que avançar nesse diálogo com a população, porque como você traz, a gente precisa legitimar essa pauta da ciência para que a maioria das pessoas compreenda a importância e também passe a defender, né, tendo em vista que ela é primordial para o desenvolvimento da nossa sociedade, para que, de fato, nós possamos avançar enquanto sociedade. E acho que aqui você traz um panorama muito perfeito disso tudo. Acho que trazendo, Flávio, um pouquinho desse panorama com relação aos investimentos, a gente vê que os investimentos públicos, eles são primordiais em qualquer país para que a gente tenha esse avanço, né, no desenvolvimento do país. A gente vê nações que acabaram se desenvolvendo muito, né, por conta desses investimentos em educação, em ciência e tecnologia, algumas décadas atrás, que hoje acabam se destacando no cenário internacional, e que ciência não é um gasto, é um investimento no futuro do país, né? Então é nisso que a gente precisa avançar. Flávio, o que você, um panorama assim, como que foi nos últimos anos, né? Que a gente tinha visto uma crescente dos investimentos em ciência, e aí depois o que aconteceu, né, com com o enxugamento dos ministérios, que acabou envolvendo o Ministério da Ciência e Tecnologia. O enxugamento do ministério é uma parte, né, do problema. Eu acho que a gente só consegue entender uma crescente no investimento em ciência, uma redução drástica desse orçamento. Quem vê a curva de orçamento, né, ele é crescente nos anos 2000 e, de repente, ele despenca a partir de 2015, né? 2016 já chega no fundo e você vai caindo até agora. Então, a gente só compreende esse processo entendendo que existiu um projeto nacional no Brasil, né? Nos anos aí do governo Lula, do governo Dilma. Você teve um projeto nacional no país voltado para o desenvolvimento nacional, voltado para a soberania nacional, voltado para o protagonismo brasileiro no cenário geopolítico, né? Então, com isso, você compreende mais investimento na universidade, mais investimento na ciência. A Petrobras se tornou a potência que virou com investimentos massivos em ciência, porque foi assim que a Petrobras conseguiu explorar petróleo com tecnologia própria em águas profundas, né? E se tornar autossuficiente, e esse petróleo ser uma possibilidade, através do Fundo Social do Pré-Sal, de financiamento do próprio desenvolvimento brasileiro, né? E ao passo que agora a gente tem um projeto
que é antinacional, é um projeto que é antipopular e é antinacional, um projeto que abandonou a ideia de projeto nacional, que está aí evidente no discurso do Bolsonaro, a subserviência dele aos Estados Unidos, né, que é a grande potência das Américas. Então, o Brasil como uma colônia, né, o Brasil como numa condição subalterna. E parece que o presidente está satisfeito com essa condição, né? Então, aí você tem um processo de ataque às universidades, um processo de ataque à ciência, um processo de enfraquecimento da indústria nacional, um processo de privatização, ou seja, de venda do patrimônio nacional, né? A gente está acompanhando aí, isso está acontecendo com a Petrobras e com outras empresas nacionais. Então, essa questão do projeto nacional e do abandono de um projeto nacional é o núcleo, eu acho que explica toda essa proposição negativa, essa proposição regressiva, né, para a ciência, que se materializa no orçamento, que se materializa na imposição de reitores, que se materializa na intervenção que o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, está sofrendo, enfim, a perseguição à Fiocruz, a perseguição às pesquisas sobre desmatamento, sobre queimadas, sobre saúde pública. Então, é um pouco isso, né, que a gente está enfrentando, a gente precisa enfrentar. Eu acho que a mensagem que a gente deveria deixar é que se a gente não luta hoje para a recuperação desse cenário, significa que a gente não tem futuro. Então, a resistência no campo da ciência, a resistência no campo da educação, da produção científica, do orçamento para a área, essa disputa de ideias que a gente tem feito, ela é fundamental para que a gente tenha possibilidade de futuro. Então, a gente não pode abandonar o barco, né? A gente não pode desistir do Brasil, e fazer esse enfrentamento é fundamental, e denunciar o que é o projeto hoje no Brasil, que ele é antidemocrático, antinacional, antipopular, e é isso que faz a gente ter esse cenário aí de queda drástica do orçamento da ciência. Flávia, aproveitando, já que tu perpassou essa questão de como que esse projeto de país, a questão da ciência, dos investimentos, desse futuro, ele está totalmente ligado às pessoas que ocupam a nossa política. Como que você vê perspectivas futuras com relação a mais cientistas, mais pesquisadores, mais profissionais que compreendem a pauta da ciência, que compreendem a causa, para estarem nos espaços políticos, para poder levar mais avanços? Como que você vê essas perspectivas futuras? Há perspectivas? Você vê perspectivas positivas, otimistas com relação a isso? Olha, não diria otimista. Eu acho que a gente tem que fazer a batalha do nosso tempo, né? A gente está agora em meio às eleições municipais, né? Então, é fundamental que esse plano emergencial seja apresentado, e vai ser apresentado as candidaturas à prefeitura, por exemplo, né? Para que as prefeituras se pactuem com essa ideia de defesa da ciência, né? Porque existem muitas fundações de amparo à pesquisa municipais, estaduais, né, que podem ajudar nesse sistema nacional de fomento. A gente precisa fazer a disputa do nosso tempo. Então, temos eleições municipais, a gente tem, no caso aí da Federal do Paraná, a gente tem aí o processo ainda de instabilidade na indicação de reitoria, a gente tem enfrentado isso inteiro. Então, a gente precisa se envolver em cada uma dessas batalhas como se fossem batalhas que compõem esse grande cenário de resistência, né? Porque é a nossa forma de conseguir virar esse jogo. Eu acho que a gente não pode abandonar nenhuma delas, né? Nenhuma dessas batalhas podem ficar para trás. E eu acredito na luta política, senão a gente não estaria aqui, não estaria numa associação de pós-graduandos, né? É só pela política que a gente pode transformar. A política hoje, há muito tempo, né? Não é bom, que não é positivo, que é só de corrupção, e não é verdade. Né? Não é verdade. A política é o espaço de transformação e a gente precisa estar aqui para promover essas mudanças. Então, não desistir, fazer a resistência do nosso tempo, atuar, eu acho que é a nossa forma, e fazer a disputa de ideias que está posta hoje na sociedade. A gente não pode abrir mão disso. Perfeito, Flávia. Obrigada pela sua participação, obrigada pela sua fala.
A gente vai encerrar por aqui, pessoal. A gente está com um temporal aqui em Curitiba que está meio instável a internet. Acho que as contribuições que a Flávia trouxe, tenho certeza, foram muito ricas e a gente vai divulgar mais, né? Divulgar aí, compartilhar, vai estar compartilhando depois dessa live que vai ficar aqui registrado, né? Na nossa página do Facebook do Movimento Curitiba pela Ciência, para difundir esse panorama nacional e também buscar aí incentivar nesse momento político a gente a levar a pauta da ciência também para as discussões da nossa cidade, né? Para ganhar espaço. Flávia, muito obrigada a todos que acompanharam e até a próxima live. Tchau, tchau, Luciana. Eu que te agradeço. Beijo grande. Beijo.